senhor presidente em exercício, do deputado Glauber Coutrin, demais membros da mesa, senhores, senhoras deputados, imprensa, galeria, TV Assembleia. Subo esta tribuna para fazer um esclarecimento, principalmente ao nobre deputado Souza Neto, a respeito do seu tão sonhado Hospital Macro-Regional de Santo Inês. Estive hoje na secretaria para poder lhe trazer uma boa notícia sobre a inauguração deste hospital, e lá detectamos que os recursos, ora aprovado pelo BNDES para aquela unidade hospitalar, tinha pendências que estão sendo resolvidas. Pendências essas, outorgas ambientais de direitos de uso e de lançamentos de efluentes. Faltava o estudo hidrogeológico do poço e a autorização pela vigilância sanitária. Todos esses problemas influenciados pela gestão anterior, que deveria ter sido corrigido como um elemento prévio do projeto a ser aprovado. Por isso é que houve esta paralisação e é por isso que pedimos ao nobre deputado que entenda as razões pelas quais não vai ser inaugurado o hospital de imediato. O hospital ainda vai levar de 30 a 60 dias para que toda essa documentação e o equipamento todo possa funcionar Vossa Excelência, depois me concede uma parte, por gentileza? Como solução dos problemas de Santo Inês. Pois não, deputado. Só agradecer a Vossa Excelência pela parte. Vossa Excelência, eu acho que talvez não saiba, porque não tem acompanhado desde o início a questão da construção do hospital. Vossa Excelência deve estar tratando do centro de hemodiálise e das máquinas de hemodiálise, porque assim, o prédio em si não impede que seja inaugurado, porque o prédio e os leitos estão prontos. E, inclusive, tem um tomógrafo novo dentro do hospital. É só para deixar Vossa Excelência mais a par da situação, porque Vossa Excelência deve estar falando sobre o centro de hemodiálise que ficou para ser construído após. Inclusive, a UPA também está pronta. É só para falar, Vossa Excelência está falando do centro de hemodiálise que está integrado ao hospital, porque o hospital em si, e eu faço aqui um convite a Vossa Excelência para visitar junto comigo, a gente vai lá para mostrar para Vossa Excelência como o hospital está pronto. Vossa Excelência deve estar falando dessa questão ambiental, tenho certeza que é a questão do centro de hemodiálise. Obrigado. Também eu gostaria de questionar a deputada Andréia Murá, se é que eu entendi bem, deputada. Gostaria de lhe perguntar se a senhora comentou na tribuna que o secretário estadual de saúde usa helicópteros? Ah, bom, tá, ok. Ok, obrigado, deputada, porque eu tinha entendido porque... Posso responder, deputado Leite? Pode. Justamente eu disse o contrário, que ele não usa helicóptero, mas, portanto, ele não trabalha, ele não vai a lugar nenhum no Maranhão. Não, está indo sim, deputada. E para encerrar as minhas palavras, o presidente Glauber, em exercício, gostaria de dizer à deputada Andréia Murá que já está na hora da gente entender e a gente usar essa tribuna
com um pouco mais de despojamento no que diz respeito à qualificação das pessoas e do ser humano. Por mais que a gente faça oposição, porque cansei de fazer oposição nos meus municípios, mas nunca perdi o respeito pelas pessoas, e eu noto que a deputada, às vezes, apesar de ser mãe, mulher, às vezes usa adjetivos muito pejorativos, que eu tenho certeza absoluta que muito em breve a senhora vai ficar muito tímida aqui dentro desta casa, sem ter que justificar uma porção de coisas que vêm pela frente. Permite uma parte, deputado Levi? Só um instantinho. O que eu gostaria de ver a deputada é entender que nós não vamos abdicar do direito de governar. Eu vejo aqui deputadas, às vezes, e deputados da oposição pedindo impeachment, pedindo cassação de governador, pedindo reforço federal, demitindo secretários, chamando os secretários de incompetente, desonesto, pessoas que a gente conhece ao longo da vida como pessoas dignas e honradas, e profissionais do mais alto nível intelectual e a nível de gestão. Dizer à nobre deputada e aos demais deputados de oposição que jamais o nosso governo vai abdicar do direito outorgado pelo povo de governar esse estado do Maranhão. E eu acho que depois de 6 meses, que nós temos uma agenda enorme pela frente, projetos palpáveis, dignos, de governo que se preocupa com a minoria pobre, trazendo benefícios para todos os municípios mais pobres do Maranhão, através do projeto de Mais IDH, dos 30 municípios. Vejo, por exemplo, deputada, aqui na capital, projetos de ajuda do Mais Asfalto para a capital, mais água para a capital. O problema da mobilidade urbana, hoje foi assinado um convênio com o senhor prefeito, um convênio de 32 milhões, unindo 13 eixos de São Luís, diminuindo e muito e melhorando a mobilidade urbana, traçados esses que vai trazer desenvolvimento para a nossa capital, e também na saúde e na educação, onde as portas estão abertas. Mas gostaria de trazer uma novidade para a deputada Andréia. Deputado Levi, o bloco ainda tem tempo, se você... Vou usar um pouco mais do tempo do nosso bloco. Quantos minutos? Mais 10? Mais 5 minutos, pelo menos. Viu, deputada Andréia? Já lhe expliquei dezenas de vezes aqui das UPAs, do porquê que as UPAs, elas hoje estão superlotadas. Isso porque até então ela atendia um público super seletivo, elas eram fechadas. Eu lhe disse aqui, e não há por que a senhora duvidar da minha palavra como deputado, como médico. Eu mesmo fui barrado ao entrar numa UPA para conhecer. Eu, como médico, fui barrado na UPA do Araçagi. Perguntaram o que eu queria lá. Eu digo, conhecer as instalações, e não me deixaram entrar. Então, essas UPAs daqui de São Luís eram todas seletivas. Não atendia as ambulâncias, não tinha essa ligação com o município. Hoje, elas têm uma característica realmente totalmente diferente do governo passado, trazendo com isso a superlotação, mas lhe asseguro que em curto espaço de tempo nós estamos colocando 150 leitos novos
de retaguarda para estas UPAs continuarem com a sua função, não escolhendo o paciente, atendendo-os a todos sem carimbo. Não interessa se é municipal, estadual ou federal, mas que seja um ser humano doente. E com isso nós vamos criar esses leitos de retaguarda para diminuir o congestionamento que existe hoje dentro das UPAs. Pois não, deputada? Deputado Levi, Vossa Excelência tocou num ponto que eu já há algum tempo queria falar, mas não queria usar o meu tempo, que geralmente é muito pequeno na tribuna para isso. Deputado Levi, eu, na minha vida, no meu cotidiano, em tudo, eu prezo muito pelo respeito às pessoas, independente de quem elas sejam. Independente se é governador, senador, a pessoa que trabalha comigo, a pessoa que... Independente, eu prezo pelo respeito das pessoas. Eu acho muito engraçado quando os deputados chegam aqui nessa Assembleia e falam que eu sou muito dura, ou falam o que Vossa Excelência falou agora. Deputado Levi, não existe um deputado aqui nesta casa que tenha sido mais achincalhada do que eu. Eu já fui chamada de deputadinha, só para relembrar os jornalistas. Eu já fui chamada de sem respaldo moral. O meu pai, diversas vezes aqui nessa Assembleia, deputados sobem nessa tribuna para chamá-lo de ladrão. Já fui chamada de marionete. Já foram dizer nesta tribuna que minha eleição foi fruto de roubos e falcatruas. Deputado Levi, ninguém tem um pingo, deputado Levi, um pingo de moral para falar qualquer coisa que seja. As críticas que faço nessa tribuna, todas profissionais ao governador Flávio Dino, onde não atinjo a honra dele como pessoa, mas como gestor público. Como homem, Vossa Excelência pode ter certeza que jamais o farei. Agora, como gestor, como governador, ele terá, todas as vezes que ele errar, ele terá todas as críticas minhas nessa tribuna. Em relação às UPAs, Vossa Excelência, acredito que está mais perdido do que o secretário. O secretário não sabe para que rumo a secretaria vai. O governador, menos ainda. Acabaram com o SEMESP, onde Vossa Excelência dizia que aqui não existiam consultas, inclusive numa conversa nas comissões. Acabaram com as consultas no SEMESP. Vá no SEMESP visitar, eu já convidei Vossa Excelência e todos os membros das comissões para me acompanharem nas UPAs. Por que Vossa Excelência nega a visita às UPAs? Por que Vossa Excelência nega a visita no SEMESP? Porque Vossa Excelência e os deputados das comissões de saúde não me acompanham no Hospital Carlos Macieira, onde os pacientes não têm mais as cirurgias a que tinham direito. Por que diminuíram as cirurgias no Carlos Macieira? Por que hoje, numa das UPAs, ao invés de 12 leitos pediátricos, só existem 3? Por que os pacientes estão sem medicamentos? Por que crianças estão sem leites Neocate? Por quê? Essa é a pergunta que não quer calar. Então, menos cirurgias, menos consultas, menos cuidado com o povo, destruindo o que já tinha, sem mudança para melhor, muito para pior. Então, sempre digo e repito, tenho respeito por Vossa Excelência, a quem eu gosto e respeito. Tenho respeito aos demais deputados. Jamais me verá falar da pessoa de Flávio Dino, mas vai me ver como uma oposição aqui dentro, ferrenha, para o bem da população do Maranhão. Obrigada, nobre deputada, mas, infelizmente, a senhora está fazendo o seu papel de oposição. Mesmo assim, eu sei que a senhora fala palavras que eu não concordo, de Sua Excelência, o senhor governador, eu sei que é administrativamente sobre a sua gestão. O governador é o primeiro a chamar os outros de ladrão, ele não tem moral para falar de ninguém. Tudo bem, mas eu acho que quer queiram, quer não, ele é a autoridade máxima desse Estado e merece dos parlamentares o devido respeito. O povo maranhense merece respeito. E é isso que ele está fazendo, e os números indicam isso, através dos seus projetos. Projetos esses que têm o apoio e o respaldo daquele que mais precisa, que é o povo pobre e humilde do Estado do Maranhão. Portanto, entendo que o governo Flávio Dino está no caminho certo,
Entendo que o papel da oposição é esse mesmo, principalmente depois de muitos anos de mando. É muito difícil se desapegar do poder, das benéficias do poder, mas, com certeza, a cada dia que aumenta a popularidade do nosso governador, o próprio povo vai entender e a nobre e querida deputada vai ficar sem discurso. Muito obrigado, senhor presidente.